Você sabe o que ganhadores e perdedores têm em comum? Todos querem vencer. Se eu perguntar para 100 pessoas o que elas gostariam para o futuro, a resposta seria unânime: ser bem-sucedido. Para cada um, sucesso tem uma definição diferente. Independente do que isso significa para você, 97% das pessoas fracassam em alcançar, porque simplesmente falham em saber onde de fato atuar para chegar lá. Se você acha que isso não se aplica, talvez à sua situação, pense novamente. Estatisticamente falando, há uma grande chance de que você faça parte dos 97 e não dos 3%. Então, para começo de conversa, se você quer ser melhor do que 97%, precisa fazer o que elas não fazem. Você precisaria então perguntar para 100 indivíduos o que eles fazem regularmente, e 97 das respostas dessas pessoas teriam que ser diferentes. Qual que é a chance de fato disso acontecer? A maioria busca atalhos, soluções complexas, e o segredo está, na verdade, na simplicidade, focar naquilo que de fato importa. Desconsiderando o seu resultado atual, a boa notícia é que, se você quiser mudar, está no lugar certo. Hoje eu vou passar algumas dicas e passos práticos de como você pode mudar o seu cenário e te levar ao topo dos 97% das pessoas, tudo baseado na neurociência e psicologia humana comportamental. Tá preparado? Então vamos embora. O maior erro, talvez, da maioria das pessoas quando elas querem atingir alguma coisa é focar em resultado. Pense da seguinte situação: digamos que você esteja insatisfeito atualmente com o seu corpo, qual que seria o objetivo a ser definido? Perder alguns quilos? Talvez algumas medidas ali da fita métrica? Pois é, o curioso é que quantas pessoas de fato conseguem atingir quando colocam uma meta como essa? A gente sabe que é uma minoria. E na verdade isso acontece porque o foco está completamente errado. E a explicação também é um aspecto da neurociência. Quando você estabelece resultados que não são atingíveis no curto prazo, a parte mais reativa do seu cérebro, que controla as suas ações, ela não consegue distinguir coisas de longo e de curto prazo. Ela só quer recompensa imediata. Então, no momento em que você assume aquela postura de perder, por exemplo, 5, 10 quilos, e o seu cérebro passam-se os dias e não vê de fato um resultado, um progresso significativo, aos poucos ele vai desanimar daquela iniciativa. Ele vai buscar coisas que vão trazer essa recompensa imediata de forma mais rápida. E esse é o grande motivo de pessoas que definem, por exemplo: eu pretendo dormir 8 horas por dia, mas fracassam, acabam não cumprindo aquilo. Eu quero receber X mil reais de salário por mês. Dificilmente acontece, as revisões dentro da organização onde você trabalha se passam e aquilo de fato não acontece. Eu quero passar numa prova específica e às vezes passa-se o tempo e aquilo dali também não se transforma em realidade. Todos visam resultado, e o problema é justamente isso. Se você quer um resultado significativo, a primeira coisa a entender sobre se transformar melhor do que os 97% é não focar em resultado. O resultado ele nada mais é do que uma métrica. O segredo é o processo, é o que você executa com regularidade, de pequenos passos diários e que no longo prazo vão te trazer aquilo. Então, o seu segredo deveria programar uma forma de trabalho em que seu corpo vá seguir esse processo, ou seja, a rotina, independente do seu resultado. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, sobre um passo a passo de como estabelecer, olhando para aspectos envolvendo seu corpo, a sua mente e o seu relacionamento com outras pessoas. Primeiro passo é o controle emocional. Por que ele é tão importante? Bom, simplesmente porque nós somos seres emocionais, nós somos regidos por sensações que são 24 horas por dia, controladas e definidas de acordo com o que a gente está vivendo. O problema é que aquilo acaba gerando um estresse se a gente não souber de fato administrar. As emoções nada mais são do que um programa de ação automático, você não tem qualquer autonomia em mudar, visando duas coisas: a sua sobrevivência, o bem-estar e a sua reprodução. Em linha, todo momento em que você está consciente, o seu corpo ele está visando essas duas diretrizes com base nas suas emoções. Se você se sente ansioso, chateado, triste, feliz, tudo é modulado de uma forma estratégica e cirúrgica, considerando que no final você
primeiro esteja com o bem-estar em alta, a sua sobrevivência, claro, e que você possa garantir a reprodução da sua espécie, talvez encontrando uma futura parceira. Então, o que que você deve fazer para poder garantir isso? Bom, a primeira coisa é você desenvolver a sua inteligência emocional. Pontos principais a focar é você identificar as suas emoções no momento em que elas acontecem, isso se tornar um hábito, cada vez mais você perceber uma mudança de estado de humor, você começar naturalmente a consumir conteúdos que vão fortalecer essa sua percepção sobre a vida, sobre relacionamento, não ser julgador e sim talvez um curioso. Por que que de fato aquela pessoa teve essa resposta tão negativa em relação à forma como eu abordei um assunto? Será que ela levou para um lado pessoal? E não simplesmente já rotular e iniciar talvez uma briga de quem tem razão em cima da coisa. E logicamente eliminar estressores que na verdade fazem parte do seu dia a dia sem você perceber, coisas que você se aborrece por uma falta talvez de controle, de entendimento. Aquela pessoa ela deve me entregar tal coisa e quando ela me entrega eu fico revoltado, com raiva ou chateado. Por que não então estabelecer uma rotina com ela? Esse é o primeiro ponto em relação ao seu controle emocional. Segundo passo tem a ver com o seu ambiente. Você, na verdade, é produto do meio em que você convive. Então, olhe à sua volta. O que que você tem? Por exemplo, você está num ambiente organizado, num ambiente, por exemplo, de vários pontos ali que oferece uma distração e não existe certo ou errado. Na verdade, isso tem a ver com a área em que você atua. Se, por exemplo, você é uma pessoa que executa coisas e você já sabe o que precisa ser feito, ter um ambiente organizado é a melhor forma de você garantir foco. Agora, se você atua, por exemplo, numa área de criatividade, em que você precisa trazer ideias novas, conectar coisas, buscar insights, um ambiente, por exemplo, com vários meios de distração, vai fomentar um terreno fértil para essa condição de criação. Agora você precisa entender em qual deles você se encontra e muita gente às vezes estão distópicas em relação ao que de fato elas precisam entregar. Muitas vezes eu pego alguém que trabalha com criatividade e que ela tem um ambiente super limpo e organizado, onde tudo está no lugar, isso não é saudável para ela. E o mesmo acontece ao contrário. Então, entendendo os locais onde você frequenta, se eu quero foco, ou se eu quero, por exemplo, distração, eu quero criação, para cada um deles você vai conseguir extrair o máximo, dependendo de como você o deixa organizado ou disperso. A neurociência, ela prova que você modificando o ambiente, ele naturalmente envia vários sinais inconscientes que permitem essa conexão ou foco, dependendo do que você vai executar. Vamos falar sobre o terceiro passo, que é você equilibrar razão e emoção. O que que um tem a ver com o outro? Tudo. Você não consegue viver somente à base de razão e nem à base somente de emoção. O conjunto dos dois é que faz você ser um grande tomador de decisão. Razão ele fica numa área bem específica da nossa cabeça, que é no córtex pré-frontal, na parte próxima aqui da nossa testa, e a emoção existem vários núcleos, mas eles todos concentrados no sistema límbico, que é numa parte bem central, próximo ali do nosso tronco cerebral, e eles têm uma conexão muito próxima e direta. Não existe uma decisão que seja totalmente baseada em lógica, nem em sentimento. A todo momento você vai estar operando com os dois e o segredo, na verdade, é você conseguir equilibrar entre a razão, em você definir padrões que fazem sentido, e ao mesmo tempo a emoção. Por que que isso é tão importante? A razão mais simples é que as suas emoções elas se baseiam em um, digamos, registro inconsciente de tudo que você viveu. Cada vez que você tem uma experiência nova, o seu cérebro organiza, se aquilo for relevante, como algo para ser melhor aproveitado no futuro. Digamos que você, um dia sem querer, tocou no fogão e se queimou. Ele vai manter aquele registro para pesquisas futuras de uma forma bem rápida, de que você não deve simplesmente tocar um fogão quando você não sabe se ele foi ou não utilizado.
Dali pode oferecer um perigo. Isso é só um exemplo de algo que tem a ver com uma emoção, porque você vai sentir medo e aquilo vai influenciar na sua decisão. E isso tem a ver com a lógica que você vai utilizar da sua parte racional para chegar num equilíbrio. Então, nunca seja simplesmente racional ou emocional. O segredo é alinhar para que ambos tenham o seu papel. Então, por exemplo, manter um diário emocional para você poder registrar alguns padrões do que acontece, por que eu senti dessa maneira, por que eu estou tão incomodado com tal coisa. Escrever, você consegue tangibilizar aquela emoção em algo racional. Isso vai ajudar você a tomar uma decisão mais consciente da próxima. Quarto passo tem a ver com uma característica muito interessante do nosso cérebro chamado neuroplasticidade, o poder da neuroplasticidade. Na verdade, é o seguinte: a configuração que o cérebro possui permite que áreas diferentes atuem para coisas às vezes que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você tenha um supermercado e ali tem vários setores: peixaria, açougue, padaria, prateleiras. E por algum motivo aconteceu um problema na área de açougue, ele agora não vai conseguir mais operar. Só que você não quer deixar de vender carne. Então, o que você faria? Você daria algum tipo de ajuste ou detalhe ou acomodação em algum dos outros setores para passar a oferecer carne lá também. Isso seria uma solução que a gente colocaria num supermercado. Mas e se acontecesse, por exemplo, algo semelhante ao seu cérebro? Se você tivesse, por exemplo, algum tipo de trauma ou algum problema em que danificasse ou impedisse você de usar uma certa região do seu cérebro. A neuroplasticidade diz que ele também, assim como esse exemplo do supermercado, consegue reordenar algumas funções e operar utilizando núcleos e circuitarias específicas para compensar e no final você ter o melhor produto de tudo isso. É um dos poucos órgãos que conseguem ter essa versatilidade. Então, quando você usa isso, por exemplo, a seu favor, vou colocar como um exemplo. Se você tem o hábito de procrastinar porque não tem uma rotina produtiva muito clara, naturalmente o seu cérebro ele vai entender que esse é um comportamento padrão e ele vai passar a adotar isso em outras áreas também, porque nada mais é do que uma forma de economizar energia. Ele não quer refletir se aquilo é ou não algo benéfico. Ele simplesmente vai ver que você adota com regularidade e a neuroplasticidade vai fazer com que ele repita isso em outras áreas e isso acabasse proliferando de uma forma negativa. Então, o que você precisa é criar alguns padrões e rotinas para garantir que isso seja também amplificado em áreas correlatas e que no final você tenha o máximo de proveito e o seu comportamento seja influenciado pela repetição. Quinto passo: cuide do seu ambiente social. Nós, além de sermos seres emocionais, também somos seres sociais. Nós dependemos de outras pessoas, independente da área em que você atue. Se você é um ser humano e consegue entender o que eu estou falando aqui, você só está aqui por causa de outras pessoas. Começando pela sua mãe, que te deu a vida e que cuidou de você durante muitos anos. Isso já tem a ver com esse aspecto da sociabilidade intrínseca para o ser humano. E não apenas isso, você acaba sendo também a média das 5, 6 pessoas que você mais tem convívio. Então, se você quer entender de uma forma muito simplificada, se você quer elevar o seu patamar para ser melhor de 97, desculpa, mas você tem que garantir que essas 5, 6 pessoas façam parte dessas 3 pessoas destacadas das 97. Qual que é a chance disso hoje estar acontecendo? Muito pequena. Não é que você tem que desfazer do seu ciclo atual, mas você vai ter que começar a limitar para apenas aquelas atividades, por exemplo, vou jogar bola. Legal, ali o pessoal que me atende para jogar bola, ok. Mas ele não serve, por exemplo, para eu falar sobre negócios ou para eu iniciar talvez uma atividade aqui em conjunto profissional, porque ele já foge daquele meu objetivo. E você precisa ser muito mais seletivo entendendo a que ciclo aquelas pessoas que eu estou me relacionando fazem parte e garantir que, de forma estratégica, eu tenha acesso àqueles seletos 3% do que eu estou, na verdade, buscando. Sexto passo tem a ver com a importância do sono. Tá claro para todo mundo que o sono ele não é apenas algo
necessário e que não é uma perda de tempo. Você sabe disso e, sem dúvida, já ouviu muitas pessoas falarem a respeito. A pergunta é: por que que a gente ainda acaba negligenciando? Por que que a gente não consegue manter uma regularidade em quantidade de sono e na qualidade? Primeira regra é 7 a 9 horas por dia. Qualquer ser humano que dorme menos do que isso, em média, de 7 a 9 horas, um em cada 4 milhões não vão sofrer com danos crônicos e no longo prazo por essa privação do sono. Apenas 1 em 4 mil. Se você acredita que esse é o seu caso, tudo bem, você pode manter de repente a sua rotina, caso essa seja atual, de dormir 6 horas, talvez 5. Conheço pessoas que dormem até menos do que isso e acham que não vai ter nenhum efeito colateral. A grande verdade é que a ciência já explica que afeta em vários aspectos, principalmente mentais, não apenas físico, de disposição, e pode até inclusive gerar doenças crônicas, chegando ao ponto de câncer. Então, se você não quer fazer parte dessa população ou não correr o risco, a dica é você estabelecer uma rotina de sono. E lembrando do que a gente começou aqui o nosso vídeo, não é simplesmente estabelecer que eu quero dormir 8 horas por dia. Quais são os processos que precisam ser mudados na minha rotina para fazer isso acontecer? Um exemplo pessoal é que quando eu comecei a adotar isso como regra em casa, antes eu dormia 10, 11 da noite para acordar 5 da manhã, eu comecei a mudar para 8 horas da noite, eu já fazia uma rotina já de redução de velocidade, de aceleração, diminuição, por exemplo, de luzes, o que vai, na verdade, melhorar a sua condição para executar esse sono da melhor forma possível. Seu sono ele é produto da melatonina e de outros processos. Melatonina é um dos neurotransmissores e hormônios que eles são secretados quando você tem baixa incidência de luz azul, e ela vem de telas também, não apenas da luz do dia. Hoje a gente acaba enganando o nosso cérebro com uma quantidade ainda de consumo exagerado. Então a dica é você colocar essa rotina de diminuição de ritmo, de atividades às vezes que são muito metabólicas, para coisas mais leves, como uma leitura, uma conversa, não ter acesso a telas, e aos poucos você ir deixando o seu corpo num estado preparado para 7 a 9 horas de sono, que é o que todo mundo recomenda. Evite a cafeína também próximo do horário da tarde para a noite, ela tem uma meia-vida de 8 horas, então se você toma um café 3 da tarde, por exemplo, ele vai demorar 8 horas para poder processar metade do que você consumiu, você ainda vai ter efeito e isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. Como a gente falou, luzes artificiais e telas também precisam ser reduzidos e os horários. O processo vai garantir que você tenha de 7 a 9 horas, não o objetivo de dormir 8 horas, por exemplo, por dia. Sétimo passo, exercício físico. Não é só para o seu corpo. E é lógico que também é algo que você está cansado de saber. Atividade física, ela também melhora o seu funcionamento do cérebro e por uma razão simples. Ele sozinho consome 20% do seu suprimento de energia, significa oxigênio e glicose. Se você aumenta essa quantidade de atividades físicas, você também permite que esse volume de processamento energético seja gradual e suficiente para a necessidade dele. O cérebro é um dos poucos órgãos que trabalham 100% do tempo, 24 horas por dia, sem nenhuma oscilação de consumo energético. Diferente, por exemplo, do seu músculo. O músculo ele pode aumentar 100 vezes o consumo energético, dependendo de como você está utilizando ele. Agora, o seu cérebro, ele trabalha em regime full time, 100% do tempo. Ele não tem oscilação. A oscilação máxima quando você usa ele chega a 1% de oscilação. Então você vê que é um órgão que depende de energia. Isso tem a ver com exercício físico. Não apenas isso, essa quantidade energética também faz com que você produza alguns hormônios que ajudam na eliminação e na secreção de, por exemplo, cortisol e noradrenalina, que são
hormônios do estresse, então reduz a sua ansiedade, melhora a sua autoestima naturalmente. Mais uma vez, o segredo para exercício físico não é você colocar uma quantidade de quilos ou de tempo que você passa na academia, e sim uma rotina, a menor possível. Algo do tipo, olha, eu vou colocar como meta eu colocar a roupa da academia e sair para dar uma volta no quarteirão. Se você já cumprir essa meta, você não tem que se preocupar no longo prazo. Não se preocupe em quantos quilos você está perdendo ou a medida que está aparecendo. Isso vai ser naturalmente. Agora, eu garanto que se você bota um objetivo como esse, de sair simplesmente para uma caminhada, dificilmente você só vai fazer aquilo e vai voltar. A grande tendência é que você queira dar uma volta em mais um quarteirão, em chegar na academia, em fazer uma atividade em cima na esteira e coisas do tipo. Oitavo passo: dinheiro não importa mais do que relacionamento. E essa é a grande verdade. Dinheiro, lógico, todo mundo precisa, a gente vive no mundo capitalista, mas bons relacionamentos é algo que não se compra. E a gente acaba, às vezes, negligenciando a nossa ambição profissional em detrimento de relacionamentos que a gente poderia estar tendo com amigos, familiares, com pessoas que vão ajudar a gente a regular as nossas emoções, laços sociais, e que no longo prazo é, na verdade, isso que você vai levar. Você não vai se lembrar daqui a 20, 30 anos que você aumentou o seu salário de X para Y. Você vai lembrar de uma viagem bacana que você fez com um grande amigo, para um local especial, e que vocês passaram momentos juntos ali que são inesquecíveis. Mas é tão fácil a gente trocar esses momentos por coisas mais tangíveis ali, do lado financeiro. Pesquisas, inclusive, indicam que qualidade dos relacionamentos ele é um muito bom preditor para felicidade quando você tiver mais velho. Então, cultive conexões profundas, mesmo que sejam poucas, mas de boa qualidade, não superficiais, mesmo que isso custe a você oportunidades financeiras. E para isso, lembrando mais uma vez, não foque num resultado, foque num processo do tipo, olha, eu vou organizar para toda quarta-feira eu sair aqui com a turma do trabalho, para um happy hour, ou para encontrar aqui com uns amigos e a gente botar isso como uma rotina, ou fazer uma coisa a dois aqui com meu cônjuge. Esse processo é muito mais válido do que simplesmente um objetivo de ser feliz, por exemplo, no relacionamento. Nono passo: equilibre dopamina e serotonina. É uns dois principais hormônios que têm a ver com a nossa felicidade e a nossa motivação. Mas como que você pode fazer isso? Aquilo que você definiu ser feito no dia precisa ser feito. Ponto. A melhor forma de você se manter motivado não é você simplesmente ter uma alta autoestima ou estar sempre de bom humor. É você ter a sensação de controle e de dever cumprido. E você só vai conseguir fazer isso se você estabelecer previamente o que tem que ser feito no dia, não na semana, não no mês, não no ano. Um dia é um ótimo bloco de construção e de execução, onde você consegue chegar no final e monitorar e falar: olha, esses eram os pontos que eu defini e esses foram feitos. Surgiram N outros novos ao longo dessa jornada, não importa, mas aquilo que você estabeleceu, ele foi cumprido. E isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença para você no longo prazo. Mais uma vez, o processo não é simplesmente ter uma lista cumprida todos os dias, mas o que você faz para garantir que todos aqueles itens ao longo do dia sejam executados. Isso quer dizer colocar foco, por exemplo, no seu trabalho. Enquanto você trabalha, trabalhe. Quando você não trabalha, não trabalha. Não pode misturar um com o outro, e coisas desse tipo vão ajudar você a manter o foco no momento em que você precisa. E a grande conclusão de tudo isso é que o que realmente significa como sendo 97% é a constância. Não se trata de dinheiro, fama ou poder, mas de você conseguir, no longo prazo, dar pequenos passos em direção àquilo que você está buscando, e o equilíbrio. A diferença entre pessoas que chegam ou não está na consistência
e na aplicação dessas estratégias. Daqui a 6 meses, dando pequenos passos todos os dias, se você aumentar 1% por dia, você estaria já mais de 150% melhor do que você é hoje. Você tem duas escolhas: não fazer nada e pegar simplesmente essas ideias como sendo muito interessantes, mas vou manter aqui a minha forma padrão de agir, ou você pode pegar alguns detalhes ali, talvez, e começar a incorporar no seu dia a dia. Minha recomendação é que você pelo menos experimente e veja o que acontece. A grande verdade é que daqui a 6 meses você vai chegar lá. Pergunta é aonde. Se você não tem clareza ainda, o momento para mudança é agora. E se você quer fazer parte disso de uma forma mais consistente e estruturada, minha recomendação é você entrar no nosso Clube dos 3% gratuitamente, um espaço fechado, uma plataforma que contém diversos materiais voltados para elevar o seu desempenho ao top 3% da população, tudo de uma forma prática, objetiva e direta, com pessoas que visam o mesmo que você. Ali é o núcleo dos top 3% que você precisa estar se relacionando. O link está na descrição desse vídeo. Eu vejo você lá. Até a próxima. Não é encorajamento, é procedimento.